Fala galerinha, vou mostrar pra vocês aqui um pouco da configuração do Robot Crude, tá? Eu peguei o Robot Crude GL Price Action pra mostrar, porque é um dos meus robôs favoritos aqui, tá? Esse GL aqui é gradiente linear, tá? Ele usa gradiente linear, ele tem configuração de gradiente linear disponível aqui, tá? Vou explicar o que eu sei, né? Porque eu não sei tudo, não sei a fundo tudo que o robô proporciona, mas vou mostrar pra vocês o que eu sei. Ok, aqui são os parâmetros básicos, né? O número Magic, aqui por exemplo, se você for usar mais do que um robô, você pode estar modificando o número para que um robô não mande na ordem do outro robô, entendeu? Então tem que ter número Magic diferente, que daí ele sabe que a ordem dele é dele devido ao número que tem lá, entendeu? Aqui vai o e-mail, né? Como eu já expliquei no outro vídeo. Aqui são as configurações para enviar por e-mail, tá? Aqui, por exemplo, tipo de operação compra e venda, se você quiser que o robô só compre ou só venda, ele vai estar disponível aqui. Período gráfico, se você quiser mudar para o período gráfico, por exemplo, você quer rodar em 1 e quer que o robô rode lá em 5 minutos, tá? Então ele vai estar disponível aqui também. Igual tem lá no Hypertrade, quem conhece o Hypertrade também trabalha assim. Aqui é para mostrar os indicadores, se você quer ou não que mostre. E na hora de remover o robô do gráfico, ele vai estar removendo aqui os indicadores também. Aqui não é utilizável, então não vou falar sobre. Aqui o gerenciamento de risco, tá? O método de cálculo, se você quer que ele seja um volume fixo ou que ele calcule em cima da banca, ou esse tipo de coisa, né? Ou que ele incremente conforme vai aumentando a banca, tá? Daí que o volume, ou seja, se você quer um contrato 0.01, se for no caso de Forex ou outras coisas. Aqui, caso você queira, por exemplo, a gente usa aqui o martingale ou o gradiente linear, que nem nesse caso. Se eu quero que esse gradiente linear ele seja fixo, ou seja, cada ordem vai ser um contrato, ou se ele seja aritmética, que ele vai adicionando um contrato cada ordem, né? Como exemplo, 1, daí mais um pouco para baixo ele vai adicionar 2, mais um pouco para baixo ele vai adicionar 3, e assim por diante. E se for geométrica, né, vezes, para ser geométrico vai ter que ser no mínimo duas vezes. Daí vai pular de 1, 2, 4, 8, 16, 32, entendeu? Ele vai dobrando a mão. Esse é o martingale, né? Daí que operação, se você quer que seja apenas dentro do day trade, você vai selecionar aqui, então ele vai fechar todas as operações no horário. E se não tiver selecionado, ele vai pode deixar a ordem aberta para outro dia. Tá? Aqui o horário de início, horário e minuto de início, horário de fim da negociação, ou seja, que ele vai parar de negociar todas as ordens, né? Então, aqui nesse caso está às 18 horas. Minuto antes do fim para encerrar posições. Então, 15 minutos antes, ele vai fechar todas as operações que estiverem abertas. E minuto antes para fim da abertura de trades, ou seja, 75 minutos antes das 18 horas, né? Ele não vai mais operar, ele não vai abrir novas ordens. Se tiver aberto, ele vai fechar lá 15 para as 18, ok? Mas 75 minutos antes das 18, ele não vai mais abrir ordens. Aqui eu não utilizo, então não vou explicar. Aqui limite de operação, tá? Você pode adicionar perda máxima do dia. Daí você pode reduzir conforme vai tendo lucro, né? Daí ele vai, vamos supor, se tiver 200 de lucro, ele vai diminuir para zero, por exemplo, a sua perca diária, tá? Objetivo diário da mesma forma. E essas outras configurações aqui eu não utilizo, tá? Se alguém quiser estudar mais a fundo para ver o que é cada um, mas não utilizo nenhuma delas, tá? Então, sempre que não for utilizar, deixa zero ou falso. Aqui, operações por semana, né? Os dias da semana que você quer operar. Se você quer operar gap, esse tipo de coisa, tá? Mas aí vai depender da sua estratégia. Aqui, stop loss objetivo, tá? Aqui vai ser o tipo de stop. Se você quer ele fixo por ponto ou pips, né? Se você quer uma porcentagem da entrada, por exemplo, 1% da entrada. Ou se você quer ATR, né? Aqui tem todas as disponibilidades, tá? Um stop legal é a amplitude da barra de sinal, né? Então, uma vez a amplitude da barra. Então, uma vez a barra para trás vai ser o stop, entendeu? Tipo de cálculo do take profit, né? Que é o gain.
Da mesma forma, vai ter todas as opções, né? Você seleciona o quanto você quer. Aqui está definido como pontos, né? Então, 50 pontos. Ok. Tempo gráfico corrente. Período, ok. Tudo aqui é tudo tranquilo, não utiliza nada. Aqui são os parâmetros da gradiente linear, tá? Desse caso eu utilizo, né? Daí que eu defino em pontos, né? Que é o ideal aqui. Mas no caso, se for no Forex, você tem que definir em pips, senão ele vai dar erro, tá? Daí que offset para nova entrada, tá? Aqui vai ser a próxima entrada vai ser 200 pontos acima ou abaixo da primeira entrada, tá? E aqui o offset de lucro, então quando fechar 30 de lucro no preço médio, ele vai fechar a ordem, né? Isso utilizando o preço médio, tá? Aqui tem a opção de você desligar o preço médio ou ativar o preço médio, tá? Esse de baixo aqui é para você usar somente se tiver conta netting, né? Se não tiver, não mexe. Ok. E aqui tem offset em relação ao preço atual, tá? Vamos supor, se você deu uma entrada, ele vai subindo junto com o preço, né? Se teu take for muito grande, ele vai subindo as ordens junto com o preço, tá? Filtro de notícia também, se você quiser ativar filtro de notícia, tem como ativar aqui. Aqui já começa a questão dos filtros, tá? O filtro é nada mais do que você adicionar indicadores, tá? Ele já vem esse pronto aqui do Price Action. Eu ainda não mexi direito nesse aqui, então não vou dizer porque eu não sei direito como configura, mas provavelmente é leitura gráfica de candle, de outras coisas aqui, que é a ação do preço, né? Price Action. Filtro de média móvel, tá? Então aqui você habilita, daí você coloca se você quer acima, tá? Aqui tem todas as configurações, se quer acima, se quer média 1 acima da média 2, esse tipo de coisa que a gente já tem em todos os outros robôs, tá? Então é bem prático, é só realmente ler e prestar atenção aqui que é fácil. Tá? E se você quer no time frame que está sendo usado, que é o corrente, né? Aqui é a configuração de qual período. Aqui se você quer exponencial, que é simples, né? Tem toda a configuração tradicional. Daqui se você quer o preço de fechamento, de abertura, de máximo, de mínima, né? Daqui se você quer um afastamento dela. Se quer deslocar também ela. E aqui tem uma outra coisa interessante, que por exemplo, se a média 1 estiver acima, por exemplo, né? Se for uma configuração estiver acima, e o preço depois ficar abaixo da média 1, você quer que ele saia, né? Que ele sinalize uma reversão e saia da operação. Tá, então essa condição é isso aqui, tá? Se você tiver uma tendência de alta e a média for para baixo, por exemplo, uma coisa assim, né, ó, o preço abaixo da média, né, abaixo da média de 20, então ele vai fechar a operação e vai sinalizar que é uma reversão, tá? Então serve para isso. Aqui é a média 2, vai ser tudo a mesma coisa, só que a segunda média. Filtro ADX também, tá? Todas as configurações aqui, ó. Daqui tem tudo que está disponível para você fazer dentro da ADX. Filtro de MACD também, então nada mais isso aqui que o filtro, nada mais que você adicionar uma leitura de um indicador que tem aqui, entendeu? Então já tem tudo aqui, ó, tá? Já é tudo basicamente já pré-moldado, tá? Você só vai adicionar o que você quer que faça. Filtro de SAR, filtro de índice de força relativa, tá? Tem tudo aqui. Então é basicamente isso. É muito simples, né? Ó, você vai lá, adiciona e coloca as condições que você quer, tá? É bem simples mesmo.